Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Mariologia. E hoje vai ser uma aula bem profunda espiritualmente. Isso é uma aula que não vai ser tão técnica, vai ser uma aula bem mais puxada para o nosso interior. Nós vamos usar uma técnica que Santo Inácio de Loyola ensinou, que é a da imaginação ativa. Então, eu vou narrar aqui algumas cenas que foram escolhidas por Santo Afonso Maria de Ligório. São as 7 dores de Nossa Senhora, que ele faz uma meditação bem profunda nas glórias de Maria, mas aqui eu vou trazer para você de forma resumida. Então, já fica aí a dica para que, caso você queira aprofundar depois, você já sabe o nosso estilo do curso, né? Você está tendo aqui, em cada aula, um convite a se aprofundar com um livro, com espiritualidade. Então, depois já fica a dica para você ver aí as glórias de Maria, aí a meditação das 7 dores de Nossa Senhora, feita por Santo Afonso Maria de Ligório. Mas antes da gente entrar nesse exercício espiritual, vamos pedir que ela, que é a Rainha dos Apóstolos, ela que é a sede da sabedoria, venha nos auxiliar em cada palavra, em cada passo dessa nossa aula. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me domine. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como eu falei na introdução da aula, Santo Afonso Maria de Ligório é um santo que tem uma facilidade para entrar nas cenas bíblicas e meditar muito bonita. Eu não sei se você conhece, mas tem uma poesia que ele escreveu que se chama Tu Desce das Estrelas. E geralmente ela é meditada no Natal. Ele entra na cena do menino Jesus e narra como se estivesse lá. Então ele diz: Tu que és o Senhor dos ventos, desce do mais alto céu da majestade para passar frio aqui, por amor a mim, um pecador. Então, depois você também pode conferir esse texto muito bonito, está inclusive traduzido na página do Padre Paulo Ricardo, e você pode escutar depois ele cantado, tocado nas grandes orquestras aí no YouTube, você pode ver, realmente muito bonito. Tem a versão em latim, em italiano e em português, tá bom? Mas hoje o convite é para a gente meditar um outro texto de Santo Afonso, que são as 7 dores de Nossa Senhora. Você sabe que tudo que Jesus sofreu no corpo, Nossa Senhora sofreu na alma. Então, as chagas de Jesus que doíam fisicamente, doíam no coração de Nossa Senhora. Não é à toa que a gente tem aquela belíssima imagem de Nossa Senhora das Dores. Não sei se você já observou, nós temos 2 representações bem fortes de Nossa Senhora vivendo as dores. Aquela que Nossa Senhora tem as espadas no coração, que são já exatamente as dores de Nossa Senhora. E a gente tem Nossa Senhora toda vestida de preto, né, ou roxo, dependendo, que são cores que remetem justamente a isso, remetem ao luto, remetem à contrição de coração, à penitência, à dor, o roxo e o preto, tanto que na quaresma são cores muito utilizadas nas celebrações. E a gente também tem a famosíssima Nossa Senhora da Piedade, que é Nossa Senhora segurando o menino, né, que não é mais a representação da infância, mas que para ela continua, né, sendo o menino dela, filho dela. Nossa Senhora segurando o corpo de Jesus em seu colo, que foi tão bem feita
E a gente tem essa imagem reproduzida em vários locais, inclusive aqui no Brasil, a gente tem uma famosa lá no Santuário dos Pais das Misericórdias, Pai das Misericórdias, da Canção Nova. Tem uma reprodução da Nossa Senhora da Piedade ou Nossa Senhora da Pietà. E aí, essa é a representação artística palpável de uma das dores que Santo Afonso Maria de Ligório escolheu meditar. E hoje eu vou trazer as 7 aqui. E eu falei no início da aula que existe um método. Não é só, eu vou aqui imaginar a cena, não. Santo Inácio de Loyola, que é o fundador da Companhia de Jesus, que é do nosso Papa Francisco, ele dizia que para a gente se aprofundar e viver, entrar naquela cena bíblica, existe um método. Então, quando você está em oração, isso ajuda, inclusive, você a se concentrar. Às vezes a gente está rezando e, de repente, a nossa cabeça começa a viajar. A gente começa a pensar no que a gente vai comer, a gente começa a pensar no boleto que venceu e a gente não pagou, a gente começa a pensar naquele enfermo, na pessoa que pediu oração e a gente não rezou. Então, todos esses são, às vezes, preocupações, pensamentos, até tentações. São João Bosco diz que quando nós estamos na missa, o demônio tenta algumas pessoas até com pensamentos sexuais. Então, são pensamentos que vêm para nos tirar da espiritualidade da qual nós estamos imbuídos naquele momento. Então, a imaginação ativa que Santo Inácio propõe ajuda até nisso, a você ter uma vida de oração mais proveitosa, mais concentrada. Que consiste em quê? A cena vai ser narrada, geralmente a cena ela está narrada em um versículo bíblico, uma passagem, e ou munido de uma meditação escrita por um santo, ou até você mesmo fazendo, você vai começar a se aprofundar nos sentimentos que aquela cena te traz. Se é um sentimento de alegria, que na linguagem inaciana se chama consolação. E se é um sentimento de tristeza, de angústia, se chama desolação. Então, qual é o sentimento que aquela cena bíblica te traz? Não é cena no sentido de teatro, é cena no sentido da descrição de um texto e que nesse caso de fato aconteceu. Então você prestar atenção nos sentimentos que aquilo te traz, você se colocar no lugar dos personagens da cena. Então, por exemplo, pense nas bodas de Caná. Pensa em que lugar daquela cena você estaria. Hoje mesmo, você que está assistindo a minha gravação, eu não sei qual é o dia, eu não sei qual é a hora, mas se você de repente hoje está passando por um período de incerteza, de preocupação na sua vida financeira, então você pode se colocar no lugar daqueles noivos, porque faltou vinho. Então, a preocupação, né? Como é que a gente vai comprar? Então, essa incerteza. Ou você também pode se colocar no lugar dos apóstolos que ficaram maravilhados. Talvez hoje o sentimento que você traz no seu coração é de gratidão. E aí, hoje você pode se colocar não no lugar dos noivos, mas no lugar dos apóstolos que estavam felizes porque puderam provar. Imagina você entrar naquela cena e você provar daquele vinho que foi transformado pelas mãos de Jesus. Olha que oportunidade maravilhosa. Olha como ajuda você a rezar e ser muito mais grato pela providência divina. Talvez na sua vida, na nossa, né? Nós não estávamos naquele casamento, mas quantas vezes Deus nos socorreu em sua providência divina? Então, olha quantas meditações eu puxei de uma cena bíblica. Só de você trocar de lugar ali com os personagens bíblicos. Então, é isso que a gente vai fazer a partir de agora com as 7 dores de Nossa Senhora, que está no livro As Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório, tá? E é um livro que você pode encontrar na internet facilmente, PDF de graça, ou ele vende bem baratinho nas livrarias católicas, você consegue encontrar bem fácil, tá bom? Então vamos lá, a primeira dor de Nossa Senhora foi quando ela teve a profecia de Simeão. Geralmente, quando a gente vai batizar uma criança, não estou dizendo que é a mesma coisa, né? Jesus estava ali dentro do rito judaico. Claro, estou fazendo apenas uma comparação, uma analogia. Vocês não veem, mas por trás das câmeras tem um seminário que já olhou assim para mim, mas eu
Sei, gente, a diferença, hein, do judaísmo e do catolicismo. É só um paralelo, calma. Só uma metáfora. Que é o seguinte, geralmente é um dia de alegria, né? Quando a gente vai apresentar à comunidade aquela criança, né? Batizar, quando aquela criança vai ser entregue ali em Deus. Mas com a apresentação de Jesus, isso não foi totalmente completo em relação à felicidade, à plenitude da alegria. Porque quando você vai se batizar, olha que legal, o que é que acontece no batismo? É uma alegria porque aquela criança vai fazer parte do corpo místico de Cristo. As portas do céu se abriram para aquela criança. Ela deixou de ser criatura e ela virou filho. Então, olha que maravilha, agora ela pode ganhar o céu. Essa é uma notícia que deve nos alegrar para sempre. Só que com Jesus não foi assim. Com Jesus, ele teve dois lados da profecia de Simeão. Por um lado, Nossa Senhora e São José escutaram de Simeão: este teu filho será causa de soerguimento para alguns, ou seja, olha, esse teu filho vai conseguir elevar muitas pessoas. Olha que bênção, que graça saber que seu filho estaria, né, arrematando almas para o céu, por um lado. E aí ele completou a frase: mas será causa de tropeço para muitos. Aí já dá uma, eita, então o negócio vai complicar, né? Ele vai ser causa de tropeço, ele vai colocar algumas pessoas de frente a verdades inconvenientes. Por outro lado, e aí tem uma profecia própria para Nossa Senhora, ele se vira para Nossa Senhora, o profeta Simeão, e diz: quanto a ti, uma espada irá transpassar a tua alma, uma espada de dor. Então imagina você já receber uma profecia desde que seu filho é bebê, que, olha, algo vai acontecer que vai ser tão difícil, tão duro, que vai ser como uma espada no teu coração, uma espada na tua alma. E aí Santo Afonso faz uma meditação fantástica. Ele diz, olha, para o resto de toda a humanidade, Deus deu uma graça que é de você não saber do seu futuro. Então você não sabe as dores que o futuro te reserva. E isso pelo menos protege você, porque você não vive aquela angústia de dizer, eita, eu sei o dia que eu vou morrer, ou eu sei que vai acontecer uma coisa muito ruim na minha vida. Não, Deus te preserva dessa dor. A Nossa Senhora, Ele não preservou dessa dor. Então, isso quem diz é Santo Afonso. Deus quis revelar. Então, ela sofre por antecedência, porque ela sabe que vai acontecer algo muito duro, muito doloroso, e ela vai sofrer na hora. Então, é uma vida já de angústia. E a resposta que Nossa Senhora deu a isso, ela respondeu algo falando? Não. Ela guardou aquilo no coração. Como o Evangelho de São Lucas foi um evangelho dito por Nossa Senhora, a gente tem acesso a esses sentimentos de Nossa Senhora. Por isso que eu gosto muito do Evangelho de São Lucas. Então, essa é a primeira dor. A dor de que uma espada transpassaria a alma, o coração. E aí também ter essa prefiguração de uma dor, saber antecipadamente de uma dor que aconteceria nos anos vindouros. A segunda dor de Nossa Senhora foi a fuga para o Egito. Você pode lembrar que teve o recenseamento. E por que teve o recenseamento? Já teve o recenseamento porque era uma perseguição. O rei, ele sabia, através dos 3 reis magos, que um rei viria. E aí ele fez, então eu preciso matar esse rei, porque o único rei sou eu. E aí ele manda fazer um recenseamento. A gente tem logo depois do recenseamento o martírio das crianças de 2 anos abaixo, que nós temos um dia dedicado a elas, é o dia dos santos inocentes. Então, é por isso que muitas vezes no Natal a gente tem uma angústia. O Natal, ele não traz apenas a alegria, é uma alegria gigantesca, é a segunda festa mais importante, porque a primeira é a Páscoa. Mas o Natal, ele traz um lado de angústia no sentido de que Deus vai ter que viver toda uma vida de perseguição, de dor,
Santos inocentes vão ter que morrer para ressurreição acontecer. Na ressurreição não, a gente já está ali, ó. A gente vive a sexta com a certeza do domingo. Mas no Natal não, no Natal a gente está entrando, se preparando para um novo tempo, para um novo ano litúrgico. As incertezas, essa angústia é também carregada no Natal. Então, se você é uma pessoa que às vezes sente um pouco essa angústia, como eu, saiba, existe um lado sério do Natal, existe a alegria, uma felicidade muito grande, mas existe esse lado de incertezas que traz de um novo ano litúrgico. E essas incertezas foram vividas de maneira muito concreta pela Sagrada Família. Veja, imagina, Nossa Senhora e São José tinham ali montado tudo e de repente eles têm que fugir, correr para o Egito, Nossa Senhora grávida, montada num jumento, numa travessia dolorosa. Vocês sabem que existe um fenômeno no deserto chamado amplitude térmica. De manhã faz um calor extremo e de noite faz um frio extremo. Passar por isso sem estar grávida já é algo complexo, já é doloroso você passar por calor extremo de manhã, frio extremo à noite. E ainda tudo isso cruzando o deserto. Agora, imagine você passar por tudo isso grávida em cima de um jumento. E São José ali tentando proteger e dar o que ele podia, mas eles eram pobres. Então veja, olha a situação que a Sagrada Família estava. Olha a angústia. Você pensa no medo de você ter um parto no meio do deserto. Pensa só, daquela movimentação toda, né? Não impactar a gravidez, o cuidado, o amor com que aquele filho estava sendo gerado pelo Espírito Santo, né, ali no seio de Maria. Imagina o amor que São José e Nossa Senhora estavam, né, mas tendo que fazer toda essa travessia. Então, a segunda dor de Nossa Senhora foi fugir no deserto em meio a todas essas dificuldades, a todas essas dores físicas e a essas incertezas e essas inseguranças e as perseguições. Então, se ponha no lugar, você principalmente que é mãe, que já gerou uma vida, né? Se hoje a gente tem, leva para ultrassom, faz exame, vai chegando, né? Conforme vai chegando o dia do parto, os exames vão aumentando. Naquela época já não tinha nada disso. Imagina com tudo isso você ainda ter essa série de intercorrências, de perseguições, de preocupações. E a gente tem, de forma muito marcante, teologicamente, lá no Apocalipse, no capítulo 12, uma mulher vestido do sol, na cabeça com as 12 estrelas, né? E ali tinha uma fuga daquela mulher, porque um dragão queria, né, devorar o seu filho. Então a gente tem toda uma ligação, né, do Testamento com o Apocalipse, e que já tinha sido prefigurado no Antigo Testamento. Então, essa fuga para o Egito traz toda essa dificuldade. Eu estou aqui resumindo, mas para cada uma das dores, Santa Afonso Maria de Ligório escreveu uma oração. Então, quando você for meditar, você ainda tem um apoio do escrito nas Glórias de Maria e da oração. Eu vou ler aqui para você a oração da segunda dor, que é a oração da fuga do Egito. Ó Maria, nem depois de vosso filho ter sido imolado pelos homens que o perseguiram até a morte, cessaram esses ingratos de persegui-lo com seus pecados e de afligir-vos, ó Mãe dolorosa. E eu mesmo, ó meu Deus, não tenho sido um desses ingratos? Ah, minha Mãe Dulcíssima, impetrai-me lágrimas para chorar tanta ingratidão. E pelas muitas penas que sofrestes na viagem para o Egito, assisti-me com vosso auxílio na viagem que estou fazendo para a eternidade, a fim de que possa um dia ir amar convosco meu Salvador perseguido na pátria dos bem-aventurados. Amém. Olha que fantástico. Na oração, Santo Afonso Maria de Ligório compara a fuga do Egito, a travessia até Nossa Senhora poder, né, ter seu filho em segurança, com a nossa peregrinação terrestre. Quantos perigos a gente sofre espirituais de perder a nossa salvação? Quantas incertezas, quantas angústias nós temos na peregrinação aqui na Terra? Então, Santo Afonso faz essa comparação. Tá? Vamos para a terceira dor. A terceira dor que Santo Afonso Maria de Ligório traz é a perda e o encontro do menino Jesus no templo.
Essa, para mim, particularmente, é uma das dores que eu mais trago em meditação no meu coração. Eu brinco que ela só está em segundo lugar para na hora que a última dor, né, que a gente vai ver, que é quando, a última não, a penúltima, que é quando desce o corpo de Jesus para colocar no colo dela. Mas depois dessa dor, que é muito chocante, né, ela ter o filho inocente, tão jovem, tão inocente, no colo, ensanguentado, imagina aquela cena, né, para mim é difícil, né, porque é como eu disse a vocês, é uma cena que eu sempre medito. E os santos, né, principalmente Santa Teresa d'Ávila, ela diz que é impossível uma alma avançar para as moradas mais avançadas se ela não meditar frequentemente a paixão de Nosso Senhor. O que é a paixão? É o sofrimento. Então, se você quer ser muito santo, medite muito a paixão. E São José Maria Escrivá, é por isso que São José Maria Escrivá dizia: tenha sempre com você uma cruz, um crucifixo, para lembrar você da dor, do sofrimento de Jesus. Quando você foi injustiçado, olhe para a cruz. Ninguém foi mais injustiçado do que Jesus. Quando você for humilhado, olhe para a cruz. Ninguém foi mais humilhado do que Jesus. Quando você foi injuriado, caluniado, olhe para a cruz. Ninguém mais foi injuriado, caluniado como ele. Então, a cruz, a paixão, a dor, o sangue, permanecer de pé. Eu estou adiantando a sétima dor, vocês já estão vendo aqui, né? Eu já adiantei, eu já pulei lá para a quinta, sexta dor, tá? Mas assim, como a proposta dessa aula é fazer um resumo, não tem como eu falar de cada dor com profundidade. Então, eu pulei lá para a quinta dor. Qual é a quinta dor? A morte de Jesus na cruz. A sexta é quando ela recebe o corpo de Jesus morto nos braços dela. E a última é no Santo Sepulcro, quando ela tem que deixar, né? Ela tem que ver, olha, eu me arrepio tudo. Imagine, se pra gente, quando a gente vai sepultar alguém que a gente ama, eu não sei vocês, mas cada pá de terra que vão colocando ali, parece que vai dando, né, apertando o nosso coração. A gente sabe que a alma não tá ali, que é o corpo, mas dói porque nós não fomos criados para a morte. Nosso corpo, já expliquei isso nas aulas passadas, nosso corpo, ele foi criado para estar em perfeita união com a alma. O estado de separação do corpo e da alma, que é o que acontece na morte, que é o que acontece quando nós morrimos, esse estado da gente ver um cadáver, que é um corpo sem alma, é um estado imperfeito. Nós não fomos criados para isso. E isso fica muito patente quando a gente vai para o sepultamento, quando fecha o caixão, quando o caixão desce para aquela cova, quando tem que colocar aquela terra, quando tem que fechar com aquele cimento tão duro, tão frio. Se isso é tão doloroso para alguém que a gente ama, para um pai, para uma mãe, para um amigo, para um irmão, para uma vítima inocente, alguém que morreu de uma violência, foi assassinado. Imagine para Nossa Senhora deixar o corpo do filho dela inocente naquele sepulcro frio, escuro. Imagina Nossa Senhora ver aquela pedra sendo rolada. Não porque ele morreu uma doença, não porque. Não, mas porque ele foi assassinado. E ele foi assassinado pelas pessoas que ele mais amou. Ele foi entregue pelas pessoas que ele mais amou. Ele foi denunciado por quem deu um beijo nele. Ele foi entregue, ele foi negado pela pessoa que tinha acabado de dizer há poucas horas antes que iria até o fim com ele. Ela estava vendo o filho dela ser sepultado e devia estar passando talvez na cabeça dela as promessas que as pessoas quebraram. Mas ela, que graças a Deus não é lá ainda, porque se fosse eu não queria ver a cara de ninguém, né? Vocês disseram que ia até o fim com o meu filho, só estava João lá.
Se fosse eu, com meu coração de pecadora, né, com meu coração muito colérico, cheio de ira, eu ia dizer, não apareça nem na minha frente, que eu não quero ver. Nossa Senhora, não. Quando você vai ver lá no filme do Mel Gibson, quando São Pedro nega, o que é que ele faz? Ele corre para Nossa Senhora, né? Ele corre e vai dizer, mãe, eu neguei, eu não sou digno, não encoste em mim. Veja se não é a mesma coisa quando a gente está em pecado mortal, a gente está sem se confessar. Nosso coração vai ficando mais duro, mais duro, mais duro. E a gente vai se afastando de Deus. E não é Deus que se cansa de perdoar, somos nós que nos cansamos de pedir perdão. E Nossa Senhora está lá esperando a gente fazer como Pedro. Essa é a diferença de Pedro e Judas. Pedro negou, Judas negou também, mas aí Judas, ele não recorreu a Nossa Senhora. Ele recorreu à morte, ao suicídio. Pedro correu para Nossa Senhora. Pedro se arrependeu. É a diferença de remorso e arrependimento. Né? Então imagina a cena. Eu estou aqui falando já de várias dores, eu estou adiantando aqui as dores. Eu vou enumerar aqui para vocês. Né? A gente viu a primeira e a segunda dor. A terceira dor seria quando a gente vê a perda e o encontro do menino Jesus no templo. E por que eu digo que depois do sepulcro, de ter que deixar o corpo ali de Jesus e rolar aquela pedra? Quantas mães a gente não já viu? Ficam horas abraçadas, minutos e minutos abraçados no caixão. Imagina Nossa Senhora para deixar o corpo de Jesus, aquele corpo santo. Aquele sangue santo. Então, tirando essa parte, né, do sepulcro e da roupa dela, né, que deve ter ficado toda ensanguentada quando o corpo foi dado ali nos braços dela. E eu fico pensando, né, enquanto a Arimateia estava resolvendo as coisas, pedindo autorização, né, para poder sepultar. Quanto tempo o corpo de Jesus passou no colo dela? Quanto tempo será que Nossa Senhora não enxugou? Verônica enxugou uma vez da Via Crucis. Mas e Nossa Senhora? Quanto tempo ela não deve ter ficado enxugando a cabeça? Tirando aqueles espinhos da cabeça do filho dela. Entre na cena. Não é uma cena teatral, ela de fato aconteceu. Como ela não deve ter pedido um manto para cobrir o corpo dele? Porque tinham pego a manta dele. Quanto tempo ela não ficou ali, parada, no colo? Uma vez, uma amiga minha, ela fez a encenação lá na comunidade, né, da Paixão de Cristo. E enquanto ela fazia, ela tinha que ficar parada um tempo, segurando meu irmão de comunidade, né, ela vestida, né, de Nossa Senhora das Dores, de preto, e ela estava segurando ele. E ela teve que ficar muito tempo na mesma posição, porque a gente estava fazendo uma meditação. E ela, quando terminou a cena, ela não conseguia quase se mexer, por conta do peso. E ela ficou toda dolorida. E Nossa Senhora, além das dores de ficar ali, segurando o corpo, a dor espiritual, a dor psicológica, o sangue do filho dela na roupa dela, no rosto dela, ela vendo aqueles ferimentos. Entre na cena. Veja Maria Madalena ali do lado, São João, com Nossa Senhora tentando consolar ela. Mas quem ia consolar a mãe de Deus? Diante de uma atrocidade daquela. Então, a terceira dor, que fala do encontro e da perda do encontro do menino Jesus no templo, é a única hora que Nossa Senhora tem uma espécie de murmuração. Não é murmuração em si, que Santo Afonso Maria de Ligório explica, porque ela diz assim: filho, nós estávamos à tua procura. Por que você fez isso com a gente? Né? Por que fizeste isso conosco? Estávamos angustiados à tua procura. E Santo Afonso diz, nas Glórias de Maria, que ela não falou isso dando uma bronca, sabe?
Sabe assim, por que você fez isso? Não foi isso. Foi assim, chorando, sabe? Clamando, dizendo assim, nós estávamos angustiados. Nós estávamos com o nosso coração doendo, porque estávamos longe de ti. Então, essa dor que ela passou, que São José e ela passaram, e aí um esclarecimento. Não é que Nossa Senhora perdeu Jesus. Não é que São José perdeu Jesus. Com 12 anos, o menino era considerado a passagem ali para homem. E as caravanas que iam para fazer essa visitação ia separar a caravana dos homens e a caravana das mulheres. E as caravanas, as duas caravanas, só se encontravam 3 dias depois. É por isso que, durante os 3 dias, Nossa Senhora achou que Jesus estava com São José, porque ele tinha 12 anos e agora ele estava na passagem para não ser mais considerado só um menino, mas sim um homem, e ele poderia já ir na caravana dos homens. Mas São José achou que Jesus estava com Nossa Senhora. Por quê? Porque ele ainda tinha 12 anos. E ele podia ir com a mãe, na caravana das mães com as crianças. Então não foi irresponsabilidade do tipo assim, vamos andando, ele acompanha a gente. Não foi tipo isso. Foi essa questão dos costumes judaicos que fez isso acontecer. E aí, foi isso que fez esse desencontro, né? Que, na verdade, é desencontro aos olhos humanos, mas para Deus já estava tudo feito. A quarta dor foi um encontro com Jesus durante a Via Crucis para a morte. Você sabe, né? E no filme da Paixão de Mel Gibson, isso fica bem claro. Nossa Senhora vai de um lado, Jesus vai no meio e o diabo vai do outro lado, mostrando esse antagonismo, que onde Nossa Senhora está, o diabo não está. Eles estão sempre em lados opostos. Então, Jesus ia carregando a sua cruz material ali também, e Nossa Senhora ia carregando espiritualmente com ele. É por isso que a igreja, ela estuda, não é dogma, a corredenção. Está em estudo. Talvez a gente nem esteja vivo para quando a igreja tomar uma decisão sobre esse ponto, mas o ponto é, o que Jesus, ele carregava, Nossa Senhora carregava na alma. E aí nós temos a quinta dor, que é a morte de Jesus na cruz, quando ele expira, né, e diz, Pai, a vós entrego o meu espírito, tudo está consumado. Então, Nossa Senhora viu não só Jesus morrer, porque veja, Jesus não morreu de um tiro, Jesus não morreu de uma morte rápida, de uma decapitação, de um enforcamento, não. Uma morte dolorosa. Foi uma morte de horas. Veja que a gente tem as horas canônicas, porque na Bíblia vai narrando às 3 horas o que aconteceu. E aí a gente, né, se ajoelha, né, durante a celebração, a gente vai narrando as horas que ele ficou na cruz durante muito tempo. Veja que foi preciso o soldado ir com a lança. E aí saiu sangue e água. Tanto que os outros, ele quebrou as pernas, né, para adiantar o processo de morte, mas o de Jesus não. Jesus já tinha morrido. E aí cumpriu aquela profecia, né? Nenhum osso do meu servo será quebrado. E veja, um inocente. Tudo isso ele sendo inocente. Então a morte de Jesus na cruz, que foi uma morte lenta, dolorosa. E a sexta, que eu falei aqui, que é quando Nossa Senhora recebe o corpo dele, que é o que a gente vê retratado em Nossa Senhora da Piedade. E a última, que é a sepultura, quando Nossa Senhora tem que deixar o corpo de Jesus no sepulcro. Veja, ela deixou o corpo de Jesus no sepulcro. Aquilo foi muito doloroso, como eu falei, ter que ficar longe do corpo santo, daquele sangue santo, do corpo místico e do corpo material. Mas, como sempre repete o Padre Paulo Ricardo, e os santos da igreja falam no magistério,
ali, naqueles 3 dias, naqueles dias de trevas, a igreja só tinha um membro. Era Nossa Senhora. Jesus estava, né, na mansão dos mortos, libertando, ele ia ascender aos céus. As outras pessoas, elas tinham perdido a fé. Tanto que Maria Madalena toma um susto quando ela vai procurar entre os mortos aquele que está vivo. Mas ela estava procurando entre os mortos. Não é à toa que ela leva um carão do anjo, né? E ela não dá a mínima moral para o anjo, porque ela não é consolada. Só quem consola ela é Jesus. Tanto que ela confunde. Ela estava tão triste, tão tomada pela tristeza, que ela só reconhece que é Jesus, porque ela fica pensando que é o jardineiro. Ela só reconhece que é Jesus quando ele fala o nome dela. E ela fala Rabuni, né? Mestre. Então, os membros estavam tomados pela desesperança, pelo desespero, pela tristeza, pela falta de fé. Só quem estava firme em oração, sabendo que ele iria voltar, é Nossa Senhora. Tanto que ela não precisa correr até o sepulcro. Ela não precisa estar com os discípulos de Emaús. Ela não precisa correr com Pedro, com São João. Ela não precisa. Por quê? Porque ela já sabia, a convicção dela era tão forte, que ela disse, eu não preciso ver com meus olhos da carne. Eu sei que ele ressuscitou. Por quê? Porque ele prometeu. E o que ele promete, ele cumpre. Porque ele é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então ele prometeu, ele vai cumprir. Ele disse que em 3 dias ressuscitaria. E ele vai ressuscitar, ponto, não preciso ver. Então, que essas 7 dores de Nossa Senhora também não seja só para a gente carregar a paixão no sentido do sofrimento, mas que seja para a gente olhar e ter esperança. Nossa Senhora passou por tudo isso e hoje ela já está de corpo e alma no céu. E ela é a prefiguração daquilo que um dia nós, né, com a graça de Deus, a gente sendo salvo, sendo santo, ficaremos também, que é de corpo e alma no céu. Então ela é a prefiguração da glória. A gente viu no dogma, a Assunção de Nossa Senhora é uma prefiguração da nossa glória. Porque Deus é Deus, a ascensão. Mas Nossa Senhora não é Deus. Então, pelos méritos de Jesus, é que acontece essa assunção e essa união do corpo com a alma, e ela vai completa para o céu. Nós esperamos que um dia isso aconteça conosco também. Por isso que Nossa Senhora diz no Catecismo que ela é a fiadora, ou seja, ela é a garantia, ela é o penhor da salvação. Quando você vai rezar no Glória, quando você vai rezar no ofício, quando a gente vai recitar as orações de Nossa Senhora, ela é o penhor da eterna glória. Por quê? Porque ela é a segurança, ela é o penhor, ela é o bem que garante. Olha, Jesus honrou Nossa Senhora, né, trazendo ela para o céu de corpo e alma, e ele vai fazer isso conosco também, com aqueles que seguiriam os passos dela, que lutarem contra o pecado. Então essa é a nossa esperança. Eu espero que você tenha gostado muito dessa aula. Eu encerro pedindo ela, que é a sede da sabedoria, que ela nos ajude nesse caminho de salvação. Então, por isso nós pedimos, Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Estamos e permaneceremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.